a gente vê, né, que pode acontecer na evolução da doença, já uma alteração postural mesmo, isso podendo levar à alteração de marcha, levando à instabilidade postural e provocando quedas. A rigidez do Parkinson, de quem tem a doença de Parkinson, então, confere ao paciente, como a gente vê nessa imagem, essa postura característica. A cabeça em ligeira flexão, o tronco inclinado para frente, essa flexão da perna sobre a coxa, do braço sobre o antebraço. E conforme a doença vem evoluindo, a postura, o paciente ele vem adotando essa postura mais característica, né? De maior flexão, de maior rigidez. Com isso, muitas vezes, o paciente ele pode perder o ponto de equilíbrio, né? Conforme ele vai ficando mais curvado, e isso levar realmente a desequilíbrio e levar a quedas. Outro fator que também pode levar às quedas é a sarcopenia, que a gente fala que é aquela perda muscular exagerada. Então, o paciente que tem a doença de Parkinson, por inúmeros fatores, eles podem ter essa perda de peso, essa perda muscular acentuada, e isso pode levar a uma dificuldade de equilíbrio e aumentar o risco de quedas. Além disso, quem tem a doença de Parkinson tem uma marcha que ela é característica. A gente tem aqui, então, nesse vídeo, ele está mostrando aqui, é um professor que ele está mostrando como é a marcha característica de quem tem a doença de Parkinson. Então, nós temos esses dois tipos de marcha, que é a marcha festinante e o freezing de marcha, freezing of gait, que é o congelamento de marcha. Então, aqui, esse professor está demonstrando o freezing de marcha, que é esse congelamento da marcha, principalmente ao começar o passo. O paciente sente como se o pé tivesse congelado no chão, e o pé subitamente se desprende, e então ele consegue caminhar. E muitas vezes, quando ele consegue destravar, o paciente ele vai andando mais e mais rápido, que daí é a marcha festinante. Então, ele tenta, como o centro de gravidade dele está para frente, né, como a gente está vendo aqui na imagem, o paciente ele tenta andar mais rápido para tentar encontrar o centro de gravidade que está ali projetado para frente. Então, como o corpo está em flexão, o paciente caminha mais rápido para alcançar o centro de gravidade, né, que está aqui no tronco, e com isso pode levar a quedas, porque o paciente ele pode perder o equilíbrio e cair. E o congelamento de marcha, então, é essa sensação de que o pé está congelado no chão, e muitas vezes também não é infrequente de quando o paciente ele sente que descongela, ele tem pode ter a queda, tem esse risco aumentado de ter quedas. Como que a gente vai melhorar o congelamento, o freezing da marcha? A gente sempre avalia o paciente, é importante perceber que o familiar, que o cuidador perceba, para poder relatar para o seu médico, em que momento do dia que está acontecendo o freezing de marcha, em que momento que acontece o congelamento da marcha, principalmente em relação ao medicamento. Então, vamos dizer assim, que o paciente está tomando Prolopa, né, está tomando Levodopa, às 8, às 12 e às 16, a cada 4 horas, tá? Vamos citar aqui como um exemplo. E aí vamos dizer que às 11 horas ele já está entrando em off. O efeito dessa levodopa já está passando, o paciente está entrando em off. E quando ele entra em off, ele faz congelamento de marcha. Então, é um freezing, né? É um congelamento de marcha de período off. O que a gente faz nessas situações? A gente ajusta a medicação, ou encurta o intervalo da levodopa, ou pode associar uma entacapona para prolongar o efeito dessa levodopa. Então, a gente pode mexer no medicamento dopaminérgico, e aí, com isso, a gente vai reduzir o freezing de marcha, vai reduzir o congelamento de marcha. Uma outra situação é o paciente ter o freezing de marcha quando ele está em on. Então, vamos supor aqui que esse paciente tomou a medicação às 8 horas, às 10 horas, ele está em on, mas ele congelou. Ele foi caminhar e o pé congelou. Então, é um freezing de período on. Nessas situações,
não é tão interessante se a gente aumentar a medicação dopaminérgica, aumentar a dose de levodopa, mexer na dose de levodopa, não vai resolver muito, porque esse freezing está acontecendo mesmo quando o paciente está em on. Então, nessas situações, o ideal é a gente fazer fisioterapia com utilização destas pistas externas. Como que a gente pode fazer? Aqui eu tenho, né, nessas imagens à direita, um óculos de realidade virtual que pode ser utilizado durante as sessões de fisioterapia para melhorar esse período de esses congelamentos, né, durante o ON. E outra possibilidade que ajuda bastante é usar essa bengala que tem esse laser point, tá? Que tem essa ponteira de laser vermelho ali na ponta. Quando o paciente ele apoia a bengala no chão, dispara o laser vermelho, isso engana, né? Engana o cérebro, ele faz com que o cérebro ele adote um outro caminho para trocar a passada. E o paciente que estava com o pé congelado, quando ele vê esse obstáculo na frente dele, ele consegue descongelar para o pé sobrepor o obstáculo. Esse obstáculo pode ser qualquer obstáculo, na verdade. O que, né, foi estudado, que foi encontrado como efetivo, foi esse laser, mas se, por exemplo, dentro de casa, né, uma dica para o cuidador é, vamos dizer assim, que é muito comum o paciente que tem Parkinson travar, congelar, quando vai passar num lugar estreito. Então, nas portas, é muito comum. Congela quando vai passar na porta. Às vezes, colocar uma fita amarela, uma fita escura, que seja de outra cor, no chão, já faz esse obstáculo para driblar o cérebro e o paciente vai conseguir, né, sobrepor essa fita e vai passar pelas portas sem congelar. Às vezes, em subida de escada, isso pode acontecer. Então, pode ser colocado pequenas tiras, pequenas fitas amarelas no chão, fita adesiva, né? Que isso aí vai ajudar. Então, é uma dica aqui para melhorar o congelamento de marcha, é usar esses obstáculos e também a fisioterapia, né? Fisioterapia específica mesmo para alteração de marcha.